Oi, amigos. Eu vim aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha história com a meditação transcendental, como tudo isso começou. Eu sou um carioca da praia, criado na beira-mar, e de uma família católica, apostólica romana e espírita. Durante muitos anos estudei no Santo Agostinho e adquiri o hábito de ler a Bíblia por uma questão filosófica. Fui batizado, fui crismado e sempre curti a matéria religião, sempre fui muito bom, o que de certa forma me salvou várias vezes na escola. E aos 16 anos de idade eu tive uma experiência mística na qual eu vi um ser muito especial que hoje eu consigo identificar, onde dentro de um carro no interior de Santa Catarina eu fui meio que assaltado por essa imagem. O processo todo foi muito impactante, eu passei uns 2 dias muito mexido. E era uma deusa indiana, com a qual eu não tinha a menor identidade, expectativa, mas dizem que nós temos um passado. E dizem também que nós devemos relembrar a época gloriosa de uma vida passada, de um tempo passado. Talvez tenha existido na minha vida. E eu então, 2 anos mais tarde, entrei em contato com a meditação transcendental. Isso aconteceu numa época em que, discordando dos meus pais, eu fui morar dentro de uma barraca na Pedra Bonita, que é uma rampa de voo livre aqui no Rio de Janeiro, e passei um período, uns 6, 8 meses dentro de uma barraca. Foi uma época, por um lado, muito interessante, porque sempre cercado por amigos, pessoas muito inteligentes, de famílias boas, eu nunca ficava sozinho não. E, ao mesmo tempo, com 17 anos de idade, eu tinha contato com diferentes avenidas da vida através desses meus amigos. Um belo dia, à tarde, fora da minha barraca, reunido com esses companheiros do voo livre, eu fiquei impressionado com um amigo meu falando sobre amor, sobre a relação dele com a esposa, contando um pouquinho sobre a força do amor, a mão única que rege o amor quando ele é oblativo, quando ele é puro, quando ele é despretensioso. E ficou muito marcado para mim, um rapaz que naquela época devia ter seus 31 anos de idade, falando com tanta eloquência sobre o amor. Depois que a conversa terminou, o pessoal foi cada um para o seu canto, eu chamei esse rapaz num canto e perguntei para ele como é que ele tinha chegado a essa conclusão. E ele me disse então que estava fazendo uma meditação profunda, que era a meditação transcendental, e que se eu tinha sido tão impactado pela conversa dele que eu deveria conhecê-la, a técnica. E eu mostrei muito interesse, ele me disse que era no centro da cidade na época, na Avenida Rio Branco, no edifício Marquês do Herval. E o centro da cidade, para um garoto de 17 anos de idade que morava dentro de uma barraca com um cachorro, era outro planeta. E eu achei por bem que não seria interessante. Ele, vendo a minha avidez em termos espirituais, né, a minha vontade de compreender, de viver esse aspecto específico, ele falou: não, eu te pego aqui e te levo todos os dias. Pois bem, esse sujeito ia lá em cima, em São Conrado, na Estrada das Canoas, me pegava dentro do sítio do voo livre, me levava no centro da cidade, eu assistia a aula e esse sujeito me trazia de volta. Olha, o impacto foi tão grande, basta dizer, que no terceiro dia,
Saindo da aula, me encontrei com ele, ele veio com os olhos brilhando e eu perguntei o que ele estava fazendo. Ele me disse que estava fazendo voo iógico. Eu falei, voo? Mas voo nós já voamos na Pedra Bonita. Ele falou, não, esse é um voo iógico, é um voo que você não usa asa. É o princípio da levitação. E eu falei, mas como isso? Isso é coisa de... Isso não existe. Ele falou, existe sim. É um curso muito mais avançado que esse que você está fazendo. Em alguns dias, a experiência durante a meditação foi tão profunda para mim. Eu via luzes, via cores, via objetos geométricos. Eu simplesmente entrava no eterno dentro de mim mesmo. E eu comecei a sentir um fluxo de amor muito delicado que trazia cordialidade para a minha vida. Eu entendi então que eu não deveria mais brigar com os meus pais, deveria voltar para casa, pois minha mãe não merecia o sofrimento que eu estava levando a ela, pois eu já estava há meses fora de casa com 17 anos. Resultado, eu voltei para casa e 2 meses mais tarde, ainda com 17 anos de idade, eu busquei esse curso mais avançado chamado de curso de Siddhis, onde a pessoa aprende uma série de técnicas avançadas de meditação que foram apresentadas por um monge há 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, chamado Maharishi Patanjali. E eu ingressei nesse curso aí mesmo, que eu fui para os lugares mais distantes do universo, dentro da minha cabeça, espiritualmente falando. Fiz o curso com uma série de pessoas mais velhas e todas as experiências mais profundas que o Maharishi esperava que nós tivéssemos, eu tinha. Ficava muito envergonhado em contar sobre essas experiências, porque podia parecer que eu estava, de alguma maneira, querendo me sobressair, né, diante do grupo. E eu fiquei na minha. Fiz esse curso, depois fui para um período de 15 dias de internato, onde eu aprendi efetivamente o voo iógico junto com várias outras técnicas. Técnicas para entrar no corpo e curar doenças, técnicas para desenvolver as qualidades do coração, técnicas para viajar pelo universo, fisicamente. São chamados de Yoga Sutras de Patanjali. Apresentadas essas técnicas pelo Maharishi Mahesh Yogi, com incrível competência. E ao término desses 15 dias de internato, que seria a fase final do meu curso, nós recebemos um professor recém-formado em meditação transcendental, e veio contando um pouquinho sobre as experiências dele no curso de instrutores, no Teacher Training Course, um curso que na época era de 8 meses. E eu fiquei assim, embasbacado com o que eu ouvia. Eu pensava, se eu estou fazendo esse programa avançado aqui por 15 dias, em regime de internato, e estou sentindo tudo isso, imagina se eu passar 6, 8 meses nesse regime, meditando horas e horas por dia e estudando, né, a filosofia indiana com o meu mestre Maharishi, porque isso seria o suprassumo. Nessa época eu ainda não tinha 18 anos. Por um custo, assim, foi muito custosa a minha admissão no curso, justamente por ser menor. Mas eu estava num estado que eu queria aquilo de qualquer maneira. E é interessante, né? Quando a gente tem muita vontade, as coisas chegam até nós. E eu queria esse conhecimento como alguém que precisava de ar para respirar. E de uma forma tão veemente que não tinha ninguém para me dissuadir dessa ideia. Muito bem, passaram-se 2 anos, eu voltei para casa, me tornei vegetariano, a minha perspectiva mudou por completo com relação à família, com relação a amigos, com relação à profissão.
com relação aos estudos, né, porque eu ainda não tinha ingressado na faculdade. E sobreveio esse sentimento de conhecer mais profundamente o Maharishi. Eu, na verdade, sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Hoje, para estar conversando com vocês, eu precisei de 40 anos para poder aprimorar um pouquinho dessa habilidade e me sentir à vontade falando sobre algum assunto. Bem verdade que esse é um assunto que eu domino, mas sempre fui muito introspectivo, muito envergonhado de falar diante das pessoas. E fui para o curso de instrutor de meditação buscando autoconhecimento. Eu fui para um lugar na Colômbia, na cidade de Medellín, para um monastério no alto das montanhas, um lugar lindo. O curso começou em maio e ele terminou em dezembro, dia 30 de dezembro. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram exatos 8 meses. Nesse curso, Maharishi nos visitou. Detalhe, para ir para esse curso eu tive que escrever uma carta para o Maharishi, explicando o porquê da minha vontade, quais as minhas pretensões ao me tornar professor desse método. E, para minha surpresa, essa carta veio me autorizando, né, a ir para a Colômbia para me tornar instrutor de MT. Eu tive que aprender a dar nó em gravata, eu tive que comprar terno e gravata. Eu me lembro muito, meu pai foi comigo em São Paulo comprar sapatos novos. Imagina, o que eu tinha? Não, nessa época eu já tinha 20 anos de idade, já tinham se passado 2 anos. Eu me tornei um adulto. Eu deixei minha família de lado, eu tinha um cachorro, um pastor alemão, que eu sempre fui apaixonado por ele. Esse cachorro, na época, ficou com a Julinha, com a Júlia Lemert. Ela ainda vai assistir isso aqui que nós estamos gravando e vai rir muito. E com o meu amigo Bareta, grandes amigos. Eu então fui para a Colômbia, para esse monastério, onde, num quartinho, eu fiquei sozinho, num regime bastante solitário, tendo que fazer tudo, lavar minha roupa, apesar das refeições estarem praticamente prontas, muitas vezes nós tínhamos que nos virar, horas e horas de meditação pela manhã e pela tarde, assistindo Maharishi. Eu tive aula com 3 prêmios Nobel, eu tive aula com Richard Bach, eu tive aula com Ravi Shankar, da Cítara. Richard Bach vocês conhecem, né? Fernão Capelo Gaivota, tantos outros livros que agora me falha a memória. Mas, nesse período, eu mergulhei em aspectos da vida que eu trago na memória como sendo o período mais rico que eu vivi ao longo dos meus 59 anos de vida. Eu estudava durante 6 dias e durante 7 dias eu arrumava toda a minha roupa, lavava toda a minha roupa para os 6 dias seguintes. Isso num lugar que era assim, praticamente uma escola com pouquíssimas pessoas dentro, no alto de Medellín, muito distante da cidade. Era um campo lindo, lindo. Olhava para o céu à noite absolutamente estrelado. Eu via as gaivotas voando e ficava me lembrando do voo livre, do meu cachorro, das pessoas que eu tinha deixado no Brasil. E me transformei nessa época num leitor, num estudioso, quanto mais de filosofia, especialmente a filosofia indiana. E muitas pessoas não foram admitidas como professores de MT, e de uma forma ou de outra eu me saí bem em todos os testes que foram aplicados.
e com 21 anos de idade eu tinha me tornado professor de meditação transcendental mais jovem no Brasil. Voltei para o Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro de 1981. Voltei para o voo livre e foi engraçado, porque assim que eu cheguei muito branco, né? E eu fui direto voar. E nesse dia tinha um voo especial de vento sul maravilhoso, para o qual eu consegui uma asa muito pesada de um amigo que, por sinal, já faleceu, o Sudão. Decolei com essa asa da Pedra Bonita, e como eu corri pouco, eu estava muito fraco, e com a pele muito fininha, a asa muito pesada, ela começou a descascar, eu corri pouco e me lancei na rampa. Então a asa afundou, entrou nas árvores, a gente chama de arborizar. Entrou nas árvores, mas com alguma velocidade eu consegui sair da árvore e sair voando. O pessoal que olhou aquilo não acreditou, achou aquilo um milagre. E aquilo já começou a criar uma certa mística em torno da meditação transcendental, como a técnica que faz milagres para um voador que não era tão experiente como eu, que tinha conseguido decolar nessa condição difícil, saindo de uma árvore. Muito bem, fiz um voo maravilhoso, fui até o Cristo, fui parabenizado ao pousar. E aí, a partir desse momento, as pessoas ali do voo livre começaram a ficar muito interessadas. Muitos amigos que já faleceram aprenderam a meditar comigo, o Guto Vilas Boas, o Pepe, não propriamente dito, mas a família dele, Tico do Calções Tico, esse está aí, Vivinho da Silva, com tantos outros grandes amigos, o Gui Gama, que morou em Bali muito tempo, casado com a Meidi. E aí eu disseminei a meditação transcendental no meio do esporte. Uns 2 anos mais tarde, essa técnica é uma técnica tão valiosa, tão valorosa, que ela começou a mostrar para o mercado em geral, profissional, que havia necessidade de um centramento muito grande por conta de todo o crescimento científico e tecnológico, através de uma técnica respaldada cientificamente, de uma técnica fácil, de resultados imediatos. Nessa época, então, eu ensinei alguns amigos da família Magalhães Pinto, fui para o Banco Nacional, ensinei para a diretoria da Shell do Brasil, na praia de Botafogo, e comecei a ensinamento de empresas. Foram muitas ao longo desse período. Mais adiante, em 84, eu comecei a ensinar meditação transcendental dentro de presídios. Comecei com a penitenciária do Rocha, aqui no Rio de Janeiro, um presídio para policiais, e depois fui trabalhar na Papuda, no Centro de Reabilitação e Custódia, Penitenciária Agrícola de Neves, e comecei a entender, a perceber o meu valor na sociedade, com algo aparentemente contracultural, mas de um valor inenarrável, porque centrava as pessoas, acalma as pessoas, traz equilíbrio para as pessoas. Os cursos dentro dos presídios foram inenarráveis. Imagina dar aula para um salão com 1000 presidiários na sua frente, todos achando que você é da Polícia Federal e está entrando no presídio para descobrir algum segredo, para tentar incriminá-los. E foi ali que eu comecei a desenvolver algumas habilidades técnicas de aula que foram muito úteis ao longo dos anos. Maharishi, nessa época, estava por vir ao Brasil para assistir à posse do Tancredo Neves, 1985. Ele chegou antes da posse do Tancredo e eu tive a oportunidade de recebê-lo no aeroporto. Maharishi vinha com um avião da nossa organização, avião que havia sido cedido por um indivíduo poderoso nos Estados Unidos por conta da cura do seu filho no vício de heroína.
Para mim, com 25 anos de idade, receber o mestre no Brasil, né, depois de tê-lo visto em 81 lá na Colômbia, e depois também não contei essa passagem na Costa Rica, mas para mim a gente chama, né, a gente chamava, foi uma situação desbundante, né, foi o luxo. E eu me lembro que eu segurava a escada com o nome Varig ainda, né? Será Varig ou era Cruzeiro do Sul? E Maharishi colocou as mãos dele em cima das minhas mãos quando ele desceu a escada. Eu fiquei petrificado, né? Eu não queria nem me mexer. Aí ele olhou para mim, deu um sorrisinho, se apoiou em mim. Ele já tinha uma idade aí, pouco mais de seus 70 anos, por aí em torno de seus 70 anos, se apoiou em mim. E aí chega a comitiva e Maharishi foi levado para o Hotel Nacional. Aquela época, para mim, foi uma época muito rica, especialmente porque Maharishi passou meses aqui no Brasil, não me recordo quantos meses, mas talvez meio ano. E tinha o interesse de criar uma faculdade de medicina natural. Eu me lembro que nessa época eu tinha um contato muito estreito com o Carlinhos Gracie, o Carlinhos Tereiba, com o Crowley Gracie, com o próprio Rickson um pouquinho, e por conta disso com o professor Carlos Gracie, né, da alimentação Gracie, que eu já fazia há muitos anos. E não tenho dúvida, é sempre bom a pessoa ter algum regime alimentar. Mudando um pouquinho a nossa conversa, mas quando você consegue consumir coisas que sejam boas para a sua saúde, cuja digestão seja rápida, cujo nível de toxinas seja muito pequeno, você se senta para meditar e tem experiências alucinantes, experiências que são do arco da velha. Você é capaz de penetrar profundamente na natureza humana e ter uma visão muito clara dessa realidade cósmica que permeia as nossas vidas. Eu tive a oportunidade, então, por conta de uma pessoa doente com câncer na comitiva, de apresentar o professor Carlos Gracie ao Maharishi. Os dois ficaram muito amigos. Para vocês terem uma noção, eles ficavam no telefone, às vezes, 3, 4 horas conversando. E eu, como tinha sido o anfitrião ali, eu consegui ficar muito próximo de Maharishi. Isso para mim foi uma situação igualmente maravilhosa. Aí, muitas vezes, tarde da noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, eu estava ali ao lado dele, de tarde, de manhã. Fizemos passeios com Maharishi maravilhosos pelo Lago Paranoá, ouvindo mantras que estavam sendo entoados por monges em barcaças maravilhosas, com dezenas, acho que tinha mais de 100 pessoas. Maharishi gostava muito da água, dizia que o conhecimento se propagava muito através da água. Maharishi chegou a estudar a possibilidade da compra de um prédio e, junto com o professor Carlos Gracie, eles trabalharam muito nesse sentido, de trazer uma medicina inteligente, uma medicina natural, para o conhecimento das pessoas de uma forma geral. Eu me lembro que nessa época Maharishi me pediu para comprar uma série de livros específicos. Ele me confiou parte da sua biblioteca, cujo alguns livros eu tenho até hoje, que são livros da ciência védica. Bem verdade que eu entendo pouco daquilo que está escrito ali, mas eu guardo como uma relíquia. E tive a oportunidade de organizar com outros professores brasileiros o primeiro Congresso Latino-Americano de Medicina Natural. Nós chamamos índios de todos os cantos da América do Sul, Caribe, mateiros, estudiosos de plantas,
e de tantas diferentes vertentes do que a gente chama de medicina holística. Interessante que alguns livros eu comprava, Maharishi dizia, esse não, esse pode, esse não, esse pode. Eu ficava tentando interpretar por que alguns livros ele achava interessantes e outros não. Depois tudo isso foi elucidado. Eu não tenho aqui agora a foto, até deveria em algum momento mostrar para vocês, desse congresso. Nós assistíamos palestras de Maharishi maravilhosas, em 1985. Eu me lembro que eu assisti uma palestra dele de 24 horas no Hotel Nacional, não me engano, Hotel Nacional em Brasília. E ele simplesmente, com aquela idade toda avançada, ele por 24 horas, ele instruiu um grupo de mais de uma centena de pessoas ali em torno dele. Houve uma passagem interessante nesse momento. Ele estava criando um governo. O governo do país global da paz mundial. Não era do país global, isso era bem antes. Um governo internacional para disseminar a meditação transcendental, cujo meu irmão, que estava fazendo curso de professor de meditação, entrou como primeiro-ministro. E num dado momento, ao longo da apresentação de Maharishi, de uma dessas apresentações, eu achei que essa universidade, junto com o professor Carlos Grace, deveria ter uma área de educação física. Então imagine, eu com 25 anos de idade, levantei o dedo no meio daqueles cientistas renomadérrimos, e falei, Maharishi, eu acho que tem que entrar a educação física. E o Maharishi olhou para mim como quem diz assim, o que esse doido aí está querendo dizer? E ele perguntou para o secretário ao lado, né? Falando, o que é educação física? Aí o sujeito explicou, né? Imagine, 85. E aí o Maharishi falou, muito bem, você está fazendo faculdade? Eu falei, estou sim. E eu acho a educação física muito importante para o desenvolvimento da qualidade de vida de uma pessoa. E ele virou-se para mim, nunca mais esqueci, e disse assim, educação física é pouco. A educação tem que ser física, mental e espiritual. E você agora será o diretor na faculdade que nós estamos criando da área de educação física, mental e espiritual. Isso me deu um grande alento para seguir em frente em educação física, mesmo com toda a incompreensão das pessoas com as quais eu estudava. Eu passei anos na faculdade porque eu perdi o interesse. As pessoas simplesmente queriam malhar. E eu queria a felicidade, eu queria muito mais do que a malhação, eu queria um ser humano integrado, porque isso eu vinha aprendendo com Maharishi. Mas enfim, tive a oportunidade de conviver com os que são hoje os secretários mais atribulados e respeitados da Sociedade Internacional de Meditação, com o qual, um deles, eu tive agora nessa viagem para a Holanda, junto com a minha família, que é o senhor José Luiz Álvares, o Raja José Luiz, uma pessoa muito querida. Eu cheguei a morar com ele uns 4 meses em Brasília. Mas enfim, não importa. O que importa é que nesse momento eu me tornei uma pessoa absolutamente diferente. Eu tinha muitas dúvidas e diante de Maharishi essas dúvidas se dissipavam. A minha mente ficava absolutamente clara, vinha a certeza da minha participação para um mundo melhor como um professor de MT, o que na verdade foi uma grande batalha na minha cabeça, porque eu larguei posteriormente uma carreira universitária, pois eu já vinha dando aulas na Gama Filho como professor assistente, em pós-graduação, em mestrado, com Olavo Feijó, com alguns outros professores na área de treinamento esportivo. E
para me dedicar única e exclusivamente à meditação transcendental, o que para os meus pais acabava soando como uma irresponsabilidade muito grande. Mas ninguém percebeu que o nível de estresse das pessoas ia aumentar ao longo dos anos. Ninguém percebeu que as pessoas não estavam sendo educadas no repouso. Todos nós aprendemos a agitação. Todos nós ficamos ligados e dá-lhe cafezinho, malhação, agito, álcool, que seja. Mas na hora de relaxar, nós não temos muitas alternativas a não ser os medicamentos. Mesmo porque a malhação, em algum momento, ela começa a te consumir muito. E com esse princípio, com esse ponto de vista, eu desenvolvi um princípio em educação física, que é a fisiologia do repouso. O entendimento da importância da diminuição do ritmo metabólico, criando um estado hipometabólico, para que o corpo, então, tenha a capacidade de se recuperar. É claro, o corpo busca a homeostase. Se você consegue conferir, dar ao corpo um relaxamento muito profundo, o corpo vai se livrar de todas as doenças. Isso não é uma questão de fé, isso é um princípio natural. A célula é extremamente inteligente, membrana, núcleo, complexo de Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático. Quantas células nós temos no corpo? Todas elas trabalhando em prol dessa empresa que sou eu, o Kleber. Se elas não estiverem funcionando em harmonia, eu me torno uma pessoa triste, sem energia, depauperada. Então, nós entendemos que cada célula tem inteligência própria. O próprio DNA é um código quase que extraterrestre, né, da natureza humana. E eu comecei a compreender isso. Traz o sujeito para um estado de repouso muito profundo e o próprio corpo dará à pessoa a cura. Você só toma remédios em última instância. Porque em condições normais o corpo ele está pronto para manter a homeostase, o equilíbrio. E o equilíbrio implica, para que o equilíbrio seja experimentado, é fundamental que você tenha uma fisiologia limpa. Ela não pode estar estressada, intoxicada. E eu comecei a me dar conta disso e comecei a levar o processo para a área da educação física, treinando muitos atletas. Na faculdade, corredores, fundistas, que mais tarde se tornaram grandes amigos, alguns foram para o exterior, e comecei a apresentar esse conceito nas diferentes cadeiras dentro da educação física. Natação, atletismo, fiz grandes amigos. E demorei muito tempo para convencer os professores sobre o mérito da volta à calma. Como é importante você manter o seu corpo quieto, a sua mente serena, para você despertar a inteligência criativa que te permite progredir na vida. Enfim, isso demorou uma boa quantidade de tempo. Eu acabei me formando na faculdade e eu me lembro que meu trabalho de formatura era a academia de uma academia de meditação transcendental, o que serviu para alguns amigos e professores como um motivo quase que de chacota. Quem é que quer ter uma academia de meditação? Como é que o sujeito acha que vai se bancar ensinando meditação transcendental, que tem um nome mais esdrúxulo ainda? Mas eu já fazia isso, já me sustentava com isso, foi tranquilo. E foi daí, a partir dessa época, 85, 86, que eu comecei a ter a minha academia própria de MT. De lá para cá, são mais de 15, 16 mil alunos. Tive a oportunidade de treinar a Globo, Globo.com, Lojas Americanas, Laboratório Canone, Shell do Brasil, Banco Icatu, Farmo, Química,
Herbarium, DPZ em São Paulo, Secretaria de Educação em Alagoas, com esse cabedal de conhecimento que o Maharishi, como um físico, foi capaz de nos passar. Um pouco depois eu abri a minha academia no Leblon, fui muito auxiliado por amigos que me deixaram ensinar meditação transcendental em suas casas. O Simão da IES Brasil, a Lídia, que foi esposa do Simão, dono da IES Brasil, eu trabalhei muito tempo na casa dela, ensinei para um número imenso de pessoas ligadas à moda. Depois eu tive uma academia em Santa Teresa também imensa, que ficava lotada durante as quartas-feiras, e grandes amigos que já faleceram se reuniam buscando a tão enriquecedora paz interior. O Petit já se foi, tantos outros mais. Eu me lembro que depois das meditações em grupo, nós tínhamos um jantar comunitário, que era muito agradável. E eu não me lembro exatamente quando, mas foi um pouco antes da Guerra do Golfo. Tenho a impressão que isso foi 80, não, foi 98, eu acho. Eu abri então essa minha academia que eu tenho hoje no Leblon. E o processo todo de autodescoberta foi muito interessante. Como eu estava contando para vocês, lá atrás, aos 16 anos de idade, surgiu uma entidade, uma deusa para mim dentro de um carro. E aquilo foi tão... A palavra é muito mais do que impactante. Aquilo para mim foi uma bomba, porque eu achei que eu tinha perdido o juízo. Anos mais tarde eu comecei a ver que a minha vida era realmente como um professor de MT. Em muitos momentos eu fiquei com medo dessa minha carreira e tentei sair dela buscando trabalho com outras pessoas. Agora é engraçado que quanto mais eu tentava sair, mais a natureza me jogava para dentro, me trazendo pessoas, empresas e questões mais elaboradas que me mantinham vivo, não só na área do conhecimento, como na área da prática da meditação, como também financeiramente. E a vida é muito interessante, A gente acha que é irreal, mas todos nós temos um Dharma, uma questão pela qual nós existimos. O meu Dharma é ensinar meditação transcendental às pessoas. O meu Dharma é trabalhar com essa estrada da espiritualidade, mesmo sendo eu uma pessoa extremamente limitada. Eu percebo onde estão as minhas angústias, os meus medos, a minha insegurança. Mas definitivamente, cada passo que você dá em direção à luz, a luz dá 2 passos na sua direção. Então você não tem que se preocupar. Sabe o que você tem que fazer? Ser uma pessoa determinada. Todo santo dia incomoda Deus. Bom sentido. Vai até Ele. Bate na porta da casa dele e fala assim, ops, vim aqui saber o porquê. Vim aqui pedir uma ajuda. No início ele não vai te responder, não. Pelo menos foi assim comigo. Tem outros seres que são mais afortunados. Mas depois, com o tempo, ele começa a conversar com você dentro do silêncio. Toda a inteligência do universo, ela vem desse campo de consciência, onde intervalos entre silêncio e som estruturam a matéria como nós a conhecemos. Reduzindo a nossa excitação mental, nós entramos em contato com esse campo quântico da vida. Percebam o seguinte, se um pensamento ele é inteligente e criativo,
O lugar da onde um pensamento vem deve ser o reservatório de onde existe toda a nossa inteligência criativa. Vocês acham a ação poderosa? É. O que é mais poderoso do que a ação? O pensamento. Da mesma forma que as partículas são mais poderosas do que a matéria. Da mesma forma que os átomos são mais poderosos do que as partículas. Da mesma forma que as partículas subatômicas são mais poderosas do que o átomo. Então, quanto mais sutil é a realidade no universo, mais poderosa ela é. Então, se o pensamento é mais poderoso do que a ação, imaginem que a fonte dos pensamentos tem que ser muito mais poderosa que o próprio pensamento. E eu comecei a descobrir isso. Existe um campo de consciência pura que subjaz todo o nosso raciocínio, a nossa capacidade discriminativa, o intelecto, os pensamentos. Existe uma fonte. Essa fonte, ela é a própria base da vida, é o núcleo da vida. E se você domina essa fonte, no bom sentido, se você tem intimidade com o CEO, com o painel central, o painel central ele começa a jogar a seu favor. Você começa a agir em conformidade com as leis da natureza. Você entra em aliança com as leis da natureza. Sabe o que significa isso? Você pede, o universo dá. Porque você pede aquilo que está em conformidade com o crescimento do universo. Alguns cientistas têm chamado isso de sincronicidade. Você pensa numa pessoa, ela aparece. Você pensa na vaga e a vaga aparece. Você deseja alguma coisa durante o seu dia e aquilo se materializa na sua frente sem muito esforço. Eu comecei a aprender isso. O silêncio é cheio de vida. O silêncio não é apático. O silêncio lúcido, né? O silêncio é criativo. O silêncio tem uma capacidade administrativa infinita. De dentro do silêncio, você coordena todos os diferentes botõezinhos da sua vida, todos. Muito mais facilmente, né, do que tentar tapar o sol com a peneira, como a gente diz, né? Tentar resolver na superfície, através de um afeto perdido, através de uma roupa, de um carro, de um status social, de uma quantidade específica de matéria, toda a matéria como um todo. Isso vai trazendo para a vida uma harmonia tão grande, mas tão grande, que você começa a ser rico com muita simplicidade. Não sei quem foi que disse isso outro dia, né, que o luxo estava na simplicidade. Foi alguém da moda, se eu não me engano. O luxo está na simplicidade. Porque no aspecto mais simples de funcionamento da mente, no campo da consciência pura, todas as riquezas da vida estão à nossa disposição. Foi isso que eu fui buscar com o Maharishi. Foi por isso que eu passei tantos anos ao lado dele. Passagens incríveis. Eu me lembro que às vezes eu inventava coisas que não existiam para os secretários de Maharishi, só para poder entrar na sala onde ele estava. Só para poder ficar no lugarzinho onde ele estava e para poder receber alguma ordem dele, porque eu sabia que aquilo era o sol da minha vida. Quem não quer a luz do sol? Passagens engraçadas. Uma vez eu estava na minha casa e as pessoas lotavam a casa da minha mãe, coitada. Ela foi sempre muito cordial com o meu trabalho. E chegaram uns caras da Telerge, não sei se vocês vão se lembrar, da antiga Companhia Telefônica do Rio de Janeiro. Eles vestiam um amarelo, acho que era um amarelo, capacete.
e a sala estava lotada. Eu dava aulas na Almirante Guilherme, esquina com a Adolfo de Paiva, no Leblon. Isso era a década de, talvez, início de 90. Se muito. E num dado momento eu abri os olhos, aqueles caras da Telerge ali, sentados na sala meditando. Quando terminou a meditação, eu perguntei para aqueles sujeitos por que eles estavam ali. E o cara me disse o seguinte: não, eu vim ontem aqui, vim semana passada, perdão, e eu estava com um problema. E quando eu entrei no corredor, eu senti uma paz tão grande que eu fiquei impressionado. Aí essa semana eu também estava me sentindo mal, eu pensei assim, eu vou lá naquele lugar que eu senti paz para ver se eu melhoro de alguma forma. Entrou na minha casa, sentou, ficou junto com os meditantes, fechou os olhos e ali ele sentiu uma profunda paz interior e demonstrou toda a gratidão dele, mas foi engraçadíssimo, porque eram pessoas que não tinham nada a ver com aquela reunião, não eram ligadas à MT. Eu tinha um cachorro muito grande, chamado Toronto. Esse cachorro fez história no Rio. E uma vez esse cachorro ele era tão inteligente que ele abria a porta e ia para a rua. A porta de casa, depois a porta do prédio, e ficava na rua. De vez em quando a carrocinha vinha, pegava ele e levava lá para a Quinta da Boa Vista, né, para onde era lá o lugar do zoológico. E uma vez o cachorro estava deitado na rua, na frente do prédio, passa uma senhora vidente, olha para o cachorro e fica parada uns 10 minutos olhando para ele em frente ao porteiro. E ela foi para o porteiro e falou assim: olha, meu senhor, eu gostaria de falar com o dono desse cachorro, com a dona. Eu não estava em casa. Ela subiu e foi falar com a minha mãe. Era uma senhora muito rica, com uma propriedade imensa na ilha de Paquetá, uma casa deslumbrante, na época dourada de Paquetá, né? Deve ter adquirido a casa. E ela disse para minha mãe: olha, essa será a última encarnação desse cachorro como animal. Próximo ele já vem como gente. Eu percebo isso pela aura dele, pela atmosfera dele. E minha mãe, absolutamente apaixonada, né, pelo cachorro, ficou muito emocionada. E esse cachorro acabou fazendo parte da história da minha vida. Minha vida foi sempre ligada à meditação transcendental de uma forma ou de outra. Organizando cursos, sentado meditando. Meu programa de meditação ele é bem comprido. E eu já fiz as contas. Eu passei muitos anos, de acordo com as minhas contas, de olhos fechados, sentado, meditando. Anos. A técnica básica de MT, a pessoa medita 40 minutos por dia. Então imagine que depois de 3 anos ela meditou 40 mil minutos. O meu programa de meditação transcendental tem 1h40 cada vez. São 2 por dia, são 3h20. Então vocês imaginam essas 3h20 depois de 10 dias. São 32 horas. Depois de 100 dias, são quantas? 320 horas. E por aí vai. Depois de 100 dias, 1000 dias e por aí vai. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: me sinto entusiasmado em dizer isso. A vida não é uma luta. Você não precisa matar um leão por dia para ser feliz, para ganhar dinheiro, para ter um bom negócio, para obter sucesso na vida. Você tem que ter um equilíbrio muito grande entre repouso e atividade. Esse equilíbrio entre os dois te capacita a trazer toda a inteligência de dentro do silêncio para o campo da ação. E você começa a ter um desempenho no campo da ação, da atividade, no campo externo da vida, um desempenho muito fluido, onde você encontra pouca resistência da natureza para a realização dos seus sonhos. A vida é realização, a vida é movimento. O que todos nós desejamos é fazer mais gastando menos. Nós chamamos isso de lei do mínimo esforço. E esse é o grande objetivo. Essa história de que a vida é uma luta, tem que matar um leão por dia,
para poder obter sucesso é muito triste. Claro que você tem que trabalhar muito, e isso é louvável, mas sempre empolgado, entusiasmado, sempre conectado com aquele campo de força, inteligência, criatividade que reside na nossa base, que é a nossa própria essência, o silêncio. O silêncio que para a maioria das pessoas é algo impensável, em termos de atrativo. Para quem faz uma boa técnica de meditação, é um lugar onde se encontra toda a riqueza da vida. O silêncio ele é dinâmico, o silêncio ele é vivo, o silêncio tem movimento. E é por conta desse silêncio que eu tenho dedicado os últimos 43 anos da minha vida. Eu sou uma pessoa muito grosseira, porque qualquer outro com 43 anos de prática de um bom sistema de meditação como a MT já teria alcançado a iluminação. Mas a gente só chega lá com persistência, né? Só chegamos lá na nossa meta com persistência. Mesmo que nessa vida o resultado não tenha sido obtido, eu certamente plantarei o suficiente para que numa vida próxima, vindoura, eu tenha condições de encarnar numa família de pessoas que me possibilitem continuar esse meu trabalho espiritual. Esse é um pouquinho da minha história que eu complemento com vocês mais tarde, para não se tornar cansativo. Jai Gurudev.